Boa noite. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos, os nossos amigos visitantes que aqui chegaram para mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Estamos contentes porque muitas pessoas que vieram ontem aqui gostaram, né? Então nós temos aqui até sábado essa programação linda e queremos contar com a presença de todos vocês. E dando continuidade, nós convidamos o grupo Ministério da Adoração para dar continuidade através dos louvores. Uma boa noite a você também que nos acompanha pela internet. Nós vamos louvar neste momento e convidamos você para louvar junto conosco. E nós vamos agradecer a Deus, agradecer pelos cuidados, pelos planos e pela maneira como Ele nos conduziu neste dia. Gratidão. Enquanto você canta, faça isso com o seu coração, não de forma mecânica, mas de coração. Agradeça porque você está aqui, você está com vida. E esse é um motivo de gratidão. 245, número do inário. Se alguém estiver com o inário, aí número 245. Gratidão. Venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Uma vez mais o coro, um pouquinho mais forte. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Nós agradecemos a Deus porque quando Ele assume o comando da nossa vida, Ele sempre faz o melhor por nós.
E como nós sabemos disso, nós vamos uma vez mais entregar o comando da nossa vida nas mãos dele uma vez mais. Coloque-se em pé, vamos cantar o hino oficial dessa semana. Deus no comando. Muitas curvas pra fora da estrada, derrapadas, freadas, sem direção. Meu dia tão desafinada, descompasso sem rima, além do tom. A vida segue descontrolada, cabeçadas, pancadas, repetições. Coração grita acima da mente, segue inconsequente suas decisões. É hora de parar, deixar de ser turrão, abrir mão do controle, soltar a direção. Virar a partitura, começar outra vez, deixar quem tudo sabe, nova vida, escrever. Entrego o controle da minha vida pra quem sabe pilotar. Entrego as notas tão feridas de quem não sabe cantar. Vou banco de trás para não atrapalhar. Cristo é meu condutor, o meu compositor. Ele o meu guia é. Cristo o meu guia é. Senhor, nós estamos entregando o comando da nossa vida e também o comando desse momento de adoração em Tuas mãos. Rogamos a Ti que aceite esse nosso culto, aceite esse nosso louvor e nos perdoe pelas nossas imperfeições. É por isso que nós estamos aqui, porque ainda precisamos colocar sob o controle de Tuas mãos muitas coisas em nossa vida. Cada um que aqui veio nessa noite, obrigado, Senhor, porque os trouxeste aqui. E obrigado porque a Tua palavra diz que nós não saímos de modo nenhum vazio quando ouvimos a Tua palavra. O Senhor diz que a Tua palavra não volta antes que tenha completado a obra para a qual ela foi proposta. Obrigado a Ti por isso, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, agradecidos por Cristo. Amém, Senhor. Uma semana de oração, ela nos traz uma expectativa. Geralmente, quando termina uma semana de oração, nós dizemos, esta foi a melhor semana de oração que nós tivemos. Mas no outro ano, quando temos novamente a semana de oração, aí nós lembramos que cada vez que há uma programação de oração, é sempre uma melhor do que a outra. E neste momento nós vamos dar oportunidade a todos vocês se dirigir aqui à frente para colocar os seus pedidos, os seus agradecimentos. E também, irmãos, temos a certeza de que Deus, Ele está no comando da nossa vida. Devemos entregar as nossas vidas em suas mãos, para que Ele possa fazer o melhor. Então, aqueles que quiserem, podem se dirigir aqui à frente, para colocar ali o seu pedido, e nós vamos orar em favor desses pedidos. E convidamos a irmã Daniele Sá
para apresentar uma mensagem musical em louvor ao nome de Deus. Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, inspira meu viver para libertar em mim habitar, abrigo e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, abrigo e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, abrigo e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, abrigo e refúgio és para Amém?
Ele não muda. É sempre Deus está comigo. Se estou com medo, Ele me acalma e traz alívio. E se em mim faltar a fé e a esperança, Ele me traz à minha mente uma lembrança que já me amou e se entregou por mim. E esse amor nunca irá ter fim. Estou aqui para agradecer a Ti, Jesus. Eu olho a Ti e vejo as marcas em Tuas mãos e reconheço que só em Ti há proteção. Estou aqui e me entrego à Sua cruz para o seguir aonde for. Jesus, que já me amou e se entregou por mim. E esse amor nunca irá ter fim. Estou aqui para agradecer a Ti, Jesus. Eu sei que pensou em mim quando ali sofreu. Jesus, eu sei que pensou em mim quando ali sofreu. Jesus, que já me amou e se entregou por mim. E esse amor nunca irá ter fim. Estou aqui para agradecer a Ti, Jesus, que já me amou e se entregou por mim. E esse amor nunca irá ter fim. Estou aqui para agradecer a Ti, Jesus, querido Jesus. Meu querido Jesus. Amém. Agradecemos a Daniele pelo louvor e que Deus possa continuar abençoando para que ela possa sempre alçar a sua voz para engrandecer o nome de Deus. Os pedidos de oração que vocês estão colocando nesses recipientes são alvos de atenção do pastorado da igreja e da liderança da igreja. Existem pessoas que estão orando por cada pedido. E no próximo sábado, na programação da tarde, esses pedidos eles vão ser incinerados na programação de sábado à tarde. Então, todos os dias, claro, cada dia tem um pedido diferente para fazer para Deus. E Deus, Ele está à nossa disposição
para atender às nossas petições e também sentir alegre quando nós vamos a Ele e agradecemos pela misericórdia e pela bondade que Ele tem dado a cada um de nós. E eu convido agora vocês que se ajoelhem para possamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez Tu nos dás a oportunidade de estarmos nesse bom lugar para louvar e bendizer o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti. E neste momento, Senhor, nós convidamos o Teu Santo Espírito para que esteja entre nós, e em especial com o Teu mensageiro, para que ele possa, Senhor, ser inspirado mais uma vez por Ti e que Suas palavras venham de encontro às nossas necessidades. Abençoe, Senhor, essa programação, seja aqui com cada família aqui representada. Dá-nos o Teu perdão e que esses pedidos que foram colocados nesse recipiente, que eles possam chegar até o Teu trono de graça e Tu possas, Senhor, efetuar o Teu querer na vida de cada um. É o que nós Te pedimos, na certeza do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem. É o que te peço. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem. É o que te peço. Amado Pai, a presença do Espírito Santo em nossa vida é crucial. Precisamos, não um pouco, precisamos muito. Na verdade, precisamos desesperadamente que o Espírito Santo venha sobre nós. E nesta noite, ó Deus, precisamos ser tocados, precisamos ser desanuviados na mente, no coração. E só o Espírito Santo para fazer essa obra grandiosa. Tantas vezes somos tentados a fazer essa renovação, essa transformação por nós mesmos, por nosso condicionamento. Mas, Senhor, é um ledo engano do ser humano.
somente o Espírito Santo em nossa vida. E nesta noite, Senhor, nós invocamos a Tua presença, invocamos o poder do Espírito Santo sobre mim, para que eu me esconda à sombra do Calvário, humilhando-me aos Teus pés, para que, pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, a Tua palavra, ao ser aberta, traduza não pensamentos humanos, conceitos humanos, teologias humanas, mas tão somente a Tua vontade para a honra e glória do Senhor e para a edificação desta igreja. E que os irmãos todos, amigos, queridos, pessoas que vieram de longe, pessoas que estão sequiosas, desejosas, Senhor, que todos sejamos saciados no Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Nos consagres, bom Pai. Nos dês as instruções que Tu desejas que recebamos. Que a Tua palavra, viva como é, possa reavivar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs queridos, amigos, é muito bom nós nos encontrarmos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito agradável com a classe masculina aqui. Esse naipe é muito importante. Muito importante o esforço dos homens, o trabalho dos homens. Mas amanhã nós vamos nos encontrar com a classe pensante, a cabeça, aquela que faz com que os homens se movam. Nós vamos nos encontrar com as mulheres, especificamente as mulheres casadas, as esposas. E olha, o desjejum aqui dos homens foi muito bom. Mas eu não tenho dúvida de que, infelizmente para nós, homens, o de amanhã vai ser superado terrivelmente. Porque elas não são fáceis. As mulheres no meu ministério têm papel fundamental. Eu vejo que o pastor Paulo, visionário como é, também não deixa por menos. As mulheres são sensacionais, são muito especiais. Eu tinha dito para minha esposa e minhas filhas que eu não iria mostrá-las aqui. Especialmente a minha filha, que já tem 14 anos, que é uma moçona muito bem composta, exatamente para não ficarem me bajulando, a rapaziada fica me paparicando, eu já fico meio velhaco já. Mas essa semana ainda eu vou mostrá-las aqui para os queridos, para o meu prazer, para o meu deleite, porque elas são as mulheres da minha vida e são determinantes para mim. Elas dizem para mim tudo o que eu devo fazer. E quando eu não faço do jeito que elas querem, eu me dou muito mal. Mas fazendo do jeitinho delas é muito bom. Queridos, abram as Bíblias, por gentileza, no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 3. Gênesis 22, versos de 1 a 3. Vamos ler o texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos e irmãs, queridos, em um mundo em que se ouve tantas vozes, em um mundo em que há tantas religiões, tantas seitas, e cada dia surge um movimento religioso novo, diferente. Me lembro de uns bons anos atrás, um período de férias, colportando no Rio de Janeiro, me deparei com uma placa de igreja que dizia assim: Igreja Pentecostal, o cuspe de Cristo. Eu passei alguns minutinhos ali de frente, pensando na criatividade de pessoas para lançar o nome de um movimento, o cuspe de Cristo. E assim surgem outras tantas. Atualmente, o indivíduo decorou uns versinhos da Bíblia, deu uns pulos, e ele abre uma igreja. Lá em Goiás, eu tinha um cabeleireiro, se bem que lá em Goiás, cabeleireiro para homem mesmo é barbeiro, né? A gente tem essa onda de cabeleireiro, barbeiro, que era pastor de uma igreja. E ele, cortando o meu cabelo, começando a conversar comigo, Antônio, o nome dele, um indivíduo muito interessante. E em dado momento ele diz: não, mas eu também sou pastor. Falei: olha, de fato ele, né? E onde fica a sua igreja? Bem aqui na minha garagem. Aí terminou de cortar meu cabelo e foi me mostrar a igreja dele. O Resgate. Eu fiquei pensando comigo: rapaz, mas é tão simples formar uma igreja, arranjar um nome e começar a movimentar. Irmãos queridos, em meio a tantos apelos que as pessoas têm, não é de se estranhar que as pessoas se confundam, que elas fiquem aí, os sinceros, fiquem até passando de lado para lado, de igreja para igreja, tentando encontrar um eixo para a sua vida. E não são poucos aqueles que se situam em determinado lugar, mas ainda não são felizes. Mas como eles ainda não receberam a visita, a presença de alguém que possa lhes dar o rumo certo, o norte para a vida espiritual, eles permanecem ali. E não são raros aqueles que com 30, 40 anos de determinada crença, quando descobrem a verdade plena dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, quando compreende o cumprimento profético e que povo converge para esse cumprimento, imediatamente muda o rumo. Portanto, queridos, ouvir a voz de Deus é determinante. Não apenas para aqueles que deveriam ouvir a declaração: sai dela, povo meu, e venha para o povo da verdade, mas também o povo que já se assentou na igreja remanescente, mas que, por razões quaisquer, ainda continuam com os sintomas da igreja laodiceana.
que estejam aí necessitando de um despertamento, de uma conscientização, para que saiam do estado de apatia e ouçam a voz de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus dinâmico. Nós temos uma tendência a estacionar. Nós temos uma tendência a nos condicionar a um formato de religião, de vida, de estilo, e não percebemos a dinâmica de Deus. E com isso perdemos oportunidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem, com uma perspectiva maior de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. E mantenha em mente que Deus aceita a pessoa do jeito que ela está. Mas Deus não se contenta que esta pessoa permaneça do jeito que está. Nós não podemos nos conformar com nossos próprios conceitos e formatos. Embora Deus nos respeite e nos considere, mas Ele espera que nós ouçamos a sua voz, porque os desafios são grandes, são imensos. Pensa você, Abraão ali, sossegado, tranquilo, com sua família, e agora plenamente realizado, porque o filho da promessa nasceu. O filho da promessa nasceu. Não foi o filho bastardo, Ismael, fruto de uma estratégia humana. Deus, irmãos queridos, Ele corrige nossos erros, nossos desmandos. Ele corrige nossas debilidades, nossas tentativas de facilitação das coisas. Mas Ele não admite que a sua estratégia suplante a dele, simplesmente porque a dele é a única, é a verdadeira, é a absoluta. E enquanto nós não nos submetemos, nós ficamos tentando encontrar formas de ajudá-lo. E ele não precisa de ajuda. Entenda bem isso, meu irmão, minha irmã. Deus não precisa da sua ajuda. Não precisa. A única coisa que Ele espera é que você se solte nos seus braços. E fique atento, ligado, para que o momento do chamado dele não seja desperdiçado. O momento da oportunidade que ele abre não passe e você fique preso ao tempo, nos seus conceitos, nos seus valores. Eu tenho me deparado com muitas pessoas infelizes, não lá fora, mas dentro da igreja de Deus, porque essas pessoas caíram no gancho do inimigo de girarem a sua religiosidade, a sua crença, os seus valores morais e religiosos em torno de si mesmo, sobre o que faz ou o que deixa de fazer. E com isso não conseguem o dinamismo, e quando nós não conseguimos o dinamismo, a religião fica apática, desalentada, frustrante. E essas pessoas tendem a se tornar pessoas inquietas, tendem a se tornar pessoas problemáticas, angustiadas, porque não conhecem a contundência da voz de Deus, ouvem muito a sua própria voz. Abraão ouve a voz de Deus, a mesma voz que ele ouvira anos antes, quando ele, dentro de uma tenda, chorava e lamentava o fato de não ter um filho. E o herdeiro da sua casa seria o seu mordomo, seu empregado, Eliezer. E Deus, naquela noite, o chamou para fora e disse: Abraão,
Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando você tem sensibilidade à voz de Deus, você a distingue. Você não se confunde. Pode ter milhares de religiões no mundo, você não se confunde com a verdadeira. O burburinho pode ser grande no mundo, mas você nunca deixará de ouvir uma voz distinta, uma voz que não se assemelha a nenhuma outra. E quem se acostuma a buscar a Deus diariamente na madrugada, quem se acostuma a orar ao Senhor, a buscar a sua verdade na palavra, quem se acostuma a se autoavaliar sobre o que falou, como brincou, como negociou, como tratou alguém aqui e acolá, e coloca-se diante de Deus, reconhece onde errou e busca o perdão, reconcilia-se diariamente, consagrando-se, revisando os seus caminhos e suas escolhas. Tais pessoas nunca confundirão a voz de Deus com nenhuma outra voz. Agora, quando se distancia de Deus, quando se vive uma vida muito voltada para os seus próprios anseios, quando se distrai excessivamente com computadores, televisores e lazer, e negócios, e dinheiro, e sonhos, quando nós nos focamos muito em coisas, nós as deificamos e acabamos transformando nossas relações em coisas. Coisificamos gente e deificamos coisas. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, vem aqui para fora. E Abraão sai. Olha para as estrelas, Abraão. E Abraão olha. Você consegue contá-las? Não, Senhor. Pois bem, a sua posteridade será como o número das estrelas no céu. Sua posteridade será grande. E diz o texto lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu, e aquilo lhe foi imputado por justiça. Há alguma coisa na sua vida que você anseie tremendamente? Que você busque? Algo legítimo? Algo que você esteja submetendo ao crivo divino? À vontade de Deus? Você está sonhando em se casar? Sonhando em ter uma esposa linda, maravilhosa? Sonhando em ter um homem lindo, maravilhoso, que seja o seu príncipe, que seja o seu companheiro? Você sonha, é um sonho legítimo, porque Deus colocou isso no seu coração. Mas o inimigo é tão ardiloso que ele começa a turvar as mentes e levar as pessoas às escolhas erradas, e aquilo que é uma instituição sagrada, que deveria ser para você uma grande bênção, acaba sendo um transtorno. Simplesmente porque não parou para ouvir a voz de Deus. Foi pelo seu instinto. Não parou para ouvir instrumentos que Deus utiliza, como pai, mãe, pastor, mensagens aos jovens. Não parou para sentir Deus dizendo: olha, esse é o caminho, andai por ele. E aí acaba fazendo escolhas, e acaba desenvolvendo o relacionamento fora do padrão divino, e a frustração é certa. É um sonho legítimo, mas não se esqueça, Larissa, coloque esse sonho nas mãos do Senhor. A promessa dele para Abraão se renova na vida de uma moça, se renova na vida de um rapaz, de um homem, de uma mulher. Não importa a sua idade, não importa o tempo. Confie no conceito de Deus
de felicidade. Não vá pelo padrão humano. Vá pelo conceito de Deus e você verá que sua vida vai ser conduzida de maneira extraordinária, ainda que venham momentos probantes terríveis. Não entre em pânico e não queira buscar atalhos. O exemplo de Abraão é um exemplo maravilhoso, mas as nuances de sua vida também nos mostram por onde nós não devemos seguir. As falhas que ele cometeu, as fraquezas que ele teve, e que a Bíblia não esconde e as revela para nós, nós precisamos inteligentemente não andar onde Abraão se equivocou. É para isso que Deus deixou os escritos sagrados. Esse é o propósito. Abraão, e agora Abraão já com o seu filho Isaque, o filho da promessa, um milagre de Deus. Ele já um homem idoso, Abraão teve o seu filho já com 100 anos, sua esposa idosa, e cresce aquele rapagão lindo, forte, saudável. Era o orgulho, a alegria de Abraão, a satisfação de Abraão. E eis que de repente, numa madrugada semelhante àquela de anos antes, Deus mais uma vez vem a Abraão e diz: Abraão, Abraão. E ele oferece a mesma resposta, porque ele distingue a voz de Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Deus diz para ele: Abraão, toma teu filho, teu único filho, e vai-te à terra de Moriá e sacrifica-o ali. Irmãos, essa ordem de Deus, ela era totalmente contraditória. Os povos daquele tempo, os povos pagãos, eles tinham o costume de sacrificar pessoas. Havia um deus naquele tempo chamado Moloque. E Moloque era um deus que o sacrifício que ofereciam a Moloque eram de crianças, sacrifícios de crianças, de seres vivos colocados no colo de Moloque. Dagon era outro deus que recebia sacrifícios de seres humanos vivos e que eram mortos aos seus pés. Queridos irmãos, Abraão poderia ter entendido que aquela voz não deveria ser a de Deus. E, de fato, Satanás, sabendo disso, tomou essa iniciativa de sussurrar no ouvido de Abraão a dúvida. A dúvida. Não, isso não pode ser a voz de Deus, não pode ser uma ordem divina. Deus jamais pediria a morte de ninguém. Mas Abraão, queridos, não se confundiu. Ele se determinou. E ele então entrou na tenda de Isaque. E foi lá na tenda do rapaz e o despertou. Isaque, com 20 anos, deu um pulo da cama. E o pai disse: filho, vamos adorar. Isaque deu uma olhadinha no relógio. 3 horas da manhã, pai. Sim, e agora, meu filho? E ele disse: sim, pai, vamos, deixe-me falar com a mamãe. Ele: não diga nada para sua mãe. Daqui a pouco, logo a gente volta e fica tudo bem. Ele: então está bem. Abraão não deixou que Isaque falasse com a mãe, porque se a mãe soubesse do propósito de Deus, do pedido de Deus, da ordem de Deus, seguramente a mãe não deixaria o filho ir. Abraão então tomou o rapaz e saiu com ele. A disposição de Isaque com Abraão, queridos, denota para nós a disposição de um filho acostumado com o serviço de adoração. Para ele era algo natural, era algo sistemático. Irmãos e irmãs, os pais têm uma função estratégica e determinante no processo de entrega dos filhos. Pais relapsos
no culto doméstico, na adoração a Deus, no exemplo e na referência, são pais que estão usando-se como referência negativa para os seus filhos. E o preço que se paga lá adiante é dramático. Pais precisam exercitar essa atividade com seus filhos. A leitura da Bíblia, a leitura dos escritos do Espírito de profecia. Não é simplesmente jogar na mão e esperar que o indivíduo vá e leia. Não, leia com ele. Estude histórias edificantes quando são pequeninos, na sua cama, no seu quarto, na hora de dormir. Pais precisam ter um compromisso de oração e de clamor com os filhos. Pais de filhos hiperativos, de filhos com algum transtorno, precisam aprender a clamar sobre seus filhos. O exercício da oração no meio da noite. O filho está dormindo serenamente e você está ali com os braços erguidos sobre ele, clamando, orando, antecipando seus desafios lá adiante e clamando a Deus pelo seu pequenino. Irmãos, não é de hoje que eu oro pelos maridos das minhas filhas. Está no topo da minha relação de oração. Que sujeito vai me encarar? Primeiro, eu tenho que orar por isso, porque a felicidade da minha filha é a minha felicidade. Se eu não clamo por ela, se ela não alcançar um estágio de realização, eu vou sofrer. Então eu tenho que clamar a Deus hoje para que minha filha não sofra amanhã, para que nossa família tome o rumo adequado, para que a minha posteridade seja organizada, adequada e dentro dos caminhos do Senhor. Clame por seus filhos, pais. E mesmo que o tempo tenha passado e o filho já está adulto, continue intercedendo. E se o filho porventura fez escolhas erradas e se desviou dos caminhos do Senhor, continue clamando, continue orando, continue buscando a Deus. Pais precisam ser uma referência de oração, não de fanatismo por futebol, não por fanatismo religioso, ufanista, não, mas de oração, de consagração. Pais precisam ser vistos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e não disputando o controle da TV. E não criando contenda em torno de coisas miúdas. Pais que se desesperam quando a situação financeira não está boa, dão um péssimo testemunho para os seus filhos. Pais consagrados, filhos muito bem orientados. Consagrem-se. Vamos, meu filho. E o filho prontamente sai. E o rapaz, então, calça o seu tênis, bota a mochila nas costas e saem os dois para Moriá. E quando eles chegam no Monte Moriá, queridos, eles veem, Abraão vê o ponto em que ele deverá subir. E Abraão deixa os empregados embaixo e diz para eles: olha, fiquem aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão tinha uma confiança absoluta no controle de Deus. Abraão pensava consigo: eu posso até matar o meu filho, mas Deus o ressuscitará. O que eu não posso é deixar de cumprir a voz do meu Deus, a orientação do meu Deus. Queridos, esse determinismo, ele é para você e para mim um esteio, uma coluna. Quantas pessoas vacilam na sua fé simplesmente porque chega um momento em que o patrão o pressiona para trabalhar aos sábados. Quantas pessoas começam a vacilar na sua fé por miúdas provas? Como é que se prepara para provas maiores?
Não pense você que Abraão não tenha passado por outras provas anteriores. Ele estava tranquilo na sua terra, em meio à sua parentela, quando Deus disse: Abraão, sai da tua parentela, larga a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem disse para ele que terra era, para onde era. Abraão simplesmente saiu a esmo, confiando na providência de Deus. Foi uma grande prova, porque, irmãos queridos, deixar a parentela não é fácil para pessoas apegadas aos seus familiares. E Abraão deixou e cumpriu o plano de Deus. Lá adiante, Abraão recebeu outra prova. Abraão, você vai ter que se separar do seu sobrinho Ló. Abraão ficou muito chocado com essa ordem divina, porque Ló era particularmente uma pessoa muito querida, não apenas pelo parentesco, mas pela fé. Ló era um indivíduo comprometido com Deus, e era um companheiro de fé para Abraão. E Deus disse a Abraão: se ele escolher ir para o norte, você vai para o sul, e se ele escolher o sul, você vai para o norte. Eu quero vocês distantes um do outro. E Abraão, mais uma vez, obedeceu à ordem de Deus. Outra grande prova na vida de Abraão. Abraão, cesse seus planos sobre seu filho Ismael. Pode soltá-lo com a sua mãe. Mas, Senhor, eles vão morrer no deserto. Abraão, fique sossegado. Haverá uma grande nação também de Ismael. E eu vou cuidar deles. E Abraão, com lágrimas, com angústia, despediu-se de Ismael. E agora, queridos, Deus pede o seu próprio filho, o filho da promessa. Irmãos, Deus nunca pede nada de nós que Ele já não tenha oferecido a possibilidade de cumprirmos. Nunca. Ele primeiro dá, para depois pedir. Tudo que Deus pede de você e de mim é perfeitamente fácil de atender, se tão somente confiarmos em Deus. Ainda que pareça uma grande prova, mas saiba que cada prova vencida nos prepara para vencermos outra muito maior. Cada momento probante nos fortalece para vitórias ainda maiores. E Abraão sobe o monte. Sobe o monte com seu filho. E o maravilhoso, queridos, no verso 6 do capítulo 22 de Gênesis, na última parte, diz que ambos subiam juntos. Ambos subiam juntos. Eu fico imaginando aquele rapaz forte. Eu penso, olha, para o Renan, um garoto atlético, um sujeito forte, jovem, 20 anos, Renan, 19 anos, quase a idade de Isaac na época, praticamente a mesma idade. Eu fico pensando o Renan andando com seu pai, Gilberto, coitado, amparando o pai ali, ó, porque o pai não anda nem em linha reta, quanto mais subindo um monte. Como é que sobe? Tem que ter o amparo do filho. Pai e filho andando juntos. Eu estive na casa da família sábado e eu vi que ali pai e filho andam juntos, pais e filhos. Isso é determinante para o projeto de vida que nós temos, andar junto. Eu encontro filhos que não conversam com pais, eu encontro pais com dureza de coração com filhos. Eu encontro família em que não há diálogo, não há conversação, nem entre marido e mulher, muito menos entre pais e filhos. Eu me deparo com situações caóticas, dramáticas.
em que filhos se rebelam contra pais, simplesmente porque desde cedo não aprenderam a obedecer, não aprenderam a se humilhar, não aprenderam coisas elementares e básicas, aí quando se tornam adultos, continuam desobedecendo. Se Isaac obedeceu com 20 anos, é porque desde bebezinho ele já era um indivíduo que aprendera a ser obediente a Deus e aos pais. O mandamento de Deus, honra pai e mãe, implica numa ação de pais determinada, numa ação de pais consagrados. Tem pais que querem ser honrados. Não dá para honrar pais que simplesmente desonram a figura de Deus. Pais rilhentos, pais problemáticos, pais que envergonham e entristecem filhos. Pais que se deixam dominar por suas fraquezas, fraqueza de temperamento, de natureza, fraqueza sexual, fraqueza material, gananciosos, ambiciosos, são uma referência profundamente negativa para os filhos. Pais, para ser honrados, precisam de dignidade, precisam ser humildes, até mesmo para voltar e pedir perdão para o filho ou para a filha. Voltar e reconhecer ao filho que errou, abrir o coração. Os dois subiram juntos. Os dois subiram juntos. E quando chegaram lá no monte, no altar, Deus se apresentou. Abraão levanta o cutelo para apunhalar o coração de Isaac. E Isaac deita-se no platô suavemente, serenamente, humildemente. O texto, a história diz que Abraão era o pai da fé. Eu tenho cá comigo que o grande herói da fé nesse texto é Isaac. Porque Deus falou a Abraão, mas não falou nada a Isaac. Isaac perguntou para o pai, e o texto revela isso: pai, onde está o cordeiro? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Deus diz, Abraão responde, Deus proverá. Deus proverá. Irmãos e irmãs, a provisão de Deus, ela é certa, mas é preciso que nós confiemos. E eu me lembro da história de uma família, um casal com um filhinho, num vilarejo de um lugar distante do Brasil, num rincão. E essa família vivia ali da lida. E como o pastor visitava a família muito de tempos em tempos, 3, 4 meses, essa família depositava o seu dízimo dentro de um pote de barro. E o dinheiro era acumulado ali. Mas em determinado mês, o recurso para a provisão da família minguou. E não havia o que comer. E o menininho pedia comida. Estou com fome. E a família não tinha recurso para fazer frente à necessidade. E o garotinho clamando. E havia um valor significativo dentro do pote. Irmãos e irmãs queridos, não há nada que justifique você lançar mão daquilo que é de Deus. Isso pode ser um momento de provação. Eu encontro pessoas que devolvem a parte que é de Deus, se sobrar, depois que as contas são acertadas. Isso é um equívoco grave. Você primeiro separa o que é de Deus e depois você se utiliza da bênção que Ele te coloca na mão. E se porventura as coisas não se ajustarem, não fecharem, as contas não fecharem, não se desespere, não se angustie, deixe Deus agir. O casal orou, ajoelhou e começou a clamar a Deus. E o marido orava, clamando, e a esposa chorava copiosamente. E antes de terminarem a oração, alguém bateu a porta.
Ela se levanta, enxugando as lágrimas, e abre a porta, e está um sujeito com um balaio enorme no braço. E ele diz assim: senhora, eu trouxe aqui para a vila verduras, frutas e legumes para vender. E não sei porquê, eu trago sempre na quantidade ideal para voltar com o meu balaio vazio. Mas dessa vez sobrou muito e eu não posso voltar. Se eu voltar, vai perder tudo. A senhora não quer aceitar de graça? Respostas de Deus. Deus proverá. Será que na hora da sua penúria você confia que Deus proverá? Será que na hora da sua provação você confia na provisão de Deus? Abraão respondeu: Deus proverá. E quando ele levantou o cutelo, Deus respondeu prontamente: Abraão, não faças mal ao teu filho. Não faças mal ao teu filho. Irmãos e irmãs, queridos, o Deus que proveu a trajetória de Abraão e nos permitiu hoje sermos parte daquela herança, uma daquelas estrelas que Abraão viu, é você. Uma daquelas estrelas sou eu. Nós somos herança dessa promessa. Você precisa dar continuidade às promessas do Senhor. Eu era menino, garotinho, pequenino, lá em Formosa, Goiás, na cidade que eu nasci. E meu pai me levava sempre à feira municipal. E eu gostava muito de ir à feira municipal. Eu ansiava. Porque quando chegava lá na feira, meu pai primeiro me levava a uma banca onde havia uma senhora vendendo pudins. Pudins. Mas eram uns pudins assim redondos, com coco queimado em cima. Eu amava aquilo ali. E quando ele me deixava ali de frente, ali, escolhe um, Silvio. Então eu escolhia e eu saía comendo e meu pai fazendo as compras da feira. Rodava a feira, voltava ali de novo e mais um. E ele comprando. E aquilo para mim era um deleite, era mais do que Disney World. Para mim era o máximo. E num domingo meu pai chegou comigo à feira. E quando nós entramos, ele parou para conversar com um conhecido. E eu, sabendo que ele sempre me levava à banca daquela senhora, eu avistei a banca da mulher. E eu então saí da presença dele, porque eu estava ansioso para chegar logo à banca. E eu já fiquei ali olhando para escolher qual? O maior. Olhão grande, ligado ali para ver o maior. E num dado momento eu senti a presença de um homem aqui do meu lado, um homem grande. E eu segurei aqui na mão dele e disse: pai, eu quero a... Quando eu vi, não era meu pai. Soltei da mão dele e olhei em volta e não vi meu pai. E comecei a entrar em pânico. Me senti perdido. Me senti só. Eu olhava para a banca de pudins e meus olhos já anuviados pela lágrima, já não conseguia mais ter alegria com os pudins. As pessoas vinham em volta querendo me consolar, querendo me confortar, vendo o meu desespero, o meu choro, a minha angústia. Elas vinham ali: olha, mas que garoto lindo, que cabelo, que olhos, que coisa linda. E eu me desesperava mais ainda. Num dado momento, aquele homem grandalhão aparece no meio das pessoas: com licença, com licença. E eu o vejo e corro para ele e me agarro às suas pernas, abraço suas pernas e ele toca aqui nas minhas costas e diz: calma, Silvio, calma, Silvio, papai está aqui, papai está aqui. Irmãos queridos, eu olhava para a banca de pudim e eu não queria mais saber de pudim,
porque eu experimentei algo terrível. E não há banca de pudim, não há atrativo no mundo que compense a ausência do Pai. A sensação de estar perdido, a sensação de vazio, a sensação de que nada vale a pena, que toda a busca foi em vão, todo o dinheiro conquistado foi em vão, todos os diplomas foram em vão, todos os sonhos realizados foram inúteis por causa da distância do Pai. Eu agora segurava nas mãos dele, não com uma mão, com as duas mãos. Não queria mais saber de pudim. Eu queria meu Pai. Meu Pai. Eu falo nesta noite a alguém que precisa voltar para o colo do Pai. Não precisa ser alguém que tenha se afastado desta igreja. Pode ser que seja alguém que esteja distante desta igreja, já desligado da igreja, já entregue aí nas lidas do mundo. Mas eu falo também a alguém daqui de dentro, que nunca saiu, que está aqui, mas sente que a coisa ficou muito automática. Ficou muito automática, acabou, perdeu aquele encanto, aquela vibração, a sensação de que está no colo de um Deus maravilhoso e protetor. Sabe que tem falhado na confiança, na fidelidade, na presença, no serviço. Sabe que tem deixado a desejar na dedicação dos talentos e dos dons. Gostaria de vir hoje aqui pela fé, para dizer como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Desculpe o meu tempo perdido, eis-me aqui, Senhor. Desculpe pelas minhas dúvidas, eis-me aqui. Desculpe, Senhor, por ter me distraído com as bancas de pudins, com as luzes deste mundo, com a ganância deste mundo. Me perdoe, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter a alegria da minha vida preenchida com a tua presença. Eu quero ser uma referência para os meus filhos. O tempo que eu perdi, Senhor, o Senhor pode me autorizar e me resgatar. O Senhor pode me restaurar. Eu quero fazer um novo caminho. Me ajude, meu Deus. Eis-me aqui como pai, como mãe. Mas talvez nós tenhamos aqui jovens filhos que precisem mirar-se no exemplo de Isaac. Submissão. Voltar a conversar, voltar a dialogar, voltar a andar junto. Não importa o que os pais fizeram, não importa onde eles erraram. Não justifica o seu erro hoje, sua falha. É hora de entrega nas mãos do Senhor. Nós vamos ouvir uma música especial, muito linda. E eu sei que essa música vai complementar perfeitamente a mensagem desta noite. E eu convido você a não deixar a oportunidade passar. Você que é pai, você que é mãe, e mesmo você jovem, volte-se para os braços do Senhor. Se você se sente distante por razões quaisquer, Ele está pronto para receber você e abraçar você e dizer para você: eu estou aqui, não tema, eu estou aqui. Eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para enxugar suas lágrimas, eu estou aqui para recuperar tempo perdido, eu estou aqui para endireitar sua vida, eu estou aqui. E você então vai sair daqui segurando na mão de Deus, não com uma mão, mas segurando com as duas.
E doravante não vai ter coisa nesse mundo, não vai ter tentação nesse mundo, não vai ter luzes neste mundo, nada que te separará da mão do Senhor. Enquanto nós ouvimos essa música, eu gostaria de dar a você a oportunidade de tomar uma decisão. Sair do seu lugar e vir aqui para o altar e sentir-se vindo ao encontro de Deus, para dizer: Senhor, me socorra, me ajude. Ele fará o milagre que você e eu precisamos. Vem pra mim, vem pra mim, no cansaço do dia, na tristeza da noite. Vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim, na angústia da alma ou na sombra da morte. Vem pra mim, vem pra mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem pra mim. E quando a vida só trouxer tristeza, quando a dor chegar e parecer sem fim, a minha paz entrego a todo aquele que ouve o meu chamar e volta para mim. Vem pra mim, vem pra mim. Se a esperança fracassar, ou se a dor te consome, vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim, só em mim existe completa paz. Ouvi a voz e vem. Sim, vem pra
Senhor Deus e bom Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus de grande, grande misericórdia. Tu desprezas nosso tempo de ignorância, de presunção, de arrogância, e nos colocas em oportunidades para que nossa vida seja plenamente tomada em tuas mãos. Louvado seja o teu nome, porque nesta noite, Senhor, a tua palavra chegou-nos profundamente ao coração. Falou-nos como pais, mães, falou-nos também como filhos. Senhor, as luzes deste mundo são intensas. A propaganda, a mídia, nos condiciona, nos envolve, muitas vezes nos distraímos e nos dispersamos do Senhor e negligenciamos o nosso tempo de comunhão, nosso tempo de oração, nosso tempo de estudo, de reflexão, de autoanálise. Senhor, doravante queremos andar agarrados às tuas mãos, não queremos nos desprender do Senhor, porque já sentimos os resultados nefastos do afastamento do Senhor. O pecado se torna cotidiano, o mundano, o que é mundano, o que é prática mundana se torna normal. Coisas terríveis e tristes das trevas passam a nos rondar e conviver conosco. Senhor, nós queremos que tudo isso caia por terra e seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nos ajudes, bom Deus, nos socorras, e nesta noite, Senhor, acolhas a pais, mães e filhos, abraça-os, mostres, ó Deus, que tu estás aqui, que não estamos sós e que não precisamos sair daqui ainda vazios, empobrecidos, fracassados, com uma sensação, um fardo terrível de erros, de práticas erradas, de caminhos errados, de exemplos errados. Senhor, endireites a nossa vida nesta hora, lavando-nos no sangue do Senhor Jesus. Nos tomes em tuas mãos, Pai de amor. Nos unas como família. Nos fortaleças no seio do nosso lar. Se há algum filho que se desgarrou dos teus caminhos e se embrenhou nas práticas deste mundo mau, algum pai aqui que esteja agora com o coração dilacerado, alguma mãe que esteja em lágrima, lembrando-se do seu filho querido, da sua filha querida, Senhor, estendas o teu braço e tragas de volta esse ente querido para o seio da tua família, Senhor. Ajudes para que os lares sejam restaurados. Ajudes para que a tua verdade prevaleça. E derrames o poder do Espírito Santo, para que sejamos todos consagrados e ungidos no Senhor. E tudo aquilo que desagrade a Ti, que tenha sido trazido com o tempo para a nossa vida, Senhor, que nós sejamos lavados de tudo isso, e nossa vida seja doravante, Senhor, dirigida tão somente pelo Teu poder, para a honra e glória do Senhor. Nos dês uma noite de paz, de reflexão, que voltemos para os lares, para conversar em família, para orar em família, para prosseguir estudando a Bíblia em família. Não deixe que a televisão predomine, não deixe que o computador predomine, não deixe que distrações predominem,
mas que a família se una em oração, que a família se una em adoração, que nós possamos, ó Deus, nos consagrar de tal maneira, que daqui para diante, Senhor, nossa vida seja totalmente orientada pelo Teu poder, e esta igreja viva tempos novos, de missão, de trabalho, de dedicação, de louvor, de adoração, e esta igreja cumpra o seu ministério, levantando e empunhando a causa do Senhor, mostrando para esta região de Belo Horizonte e para outros lugares mais, que há Deus em Israel operando neste lugar, Senhor. Nos ajudes, Pai, nos conduzas, nos tragas amanhã novamente, às 19h15, e toques o coração das mulheres para que estejam aqui às 5h30 da manhã. Nós oramos, ó Deus, gratos e felizes em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Voltemos para os nossos lugares. Voltemos aos lugares. Quero ter a alegria de ir à porta para te dar um abraço, para lhe cumprimentar. Que Deus nos ajude.